sobre o Monterrey do México, 2-1. Então teremos Borussia contra o Real Madrid em uma das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com o Richarlison e com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Certo? O caminho vocês já conhecem, né? Todo dia digo a mesma coisa. Por aqui tá aí na sua tela, ó. Hashtag Troca de Passes, vai lá no Twitter, no X. O que é que você achou dos confrontos, hein? Comentem com a gente, tá legal? Deixa eu começar a conversar aqui com Carlos Eduardo Mansur. Mansur, sabemos já dos 8 que estarão nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Agora o campeonato vai se afunilando. O que é que você achou? Como é que ficaram os confrontos? Temos, né, a não ser que você pense o contrário, os favoritos estão do lado direito, né? Claramente, embora essa Copa nos tenha trazido algumas surpresas. Mas para mim os 3 principais favoritos estão do lado direito da tela: Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid. Ou não, Mansur? Diga para mim, não me esconda nada, por favor, hein? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison, todo mundo que assiste o Troca. Não diria assim, os 3 elencos mais fortes dos 8 que restaram estão do lado direito, né? Isso. Antes do campeonato, a gente já conversava aqui, né? A gente ia pisar num terreno que a gente nunca tinha pisado, sob o ponto de vista de formato de campeonato, de momento da temporada, de tipo de preparação diferente dos clubes para o torneio. Ele era um campeonato, de fato, sujeito à imprevisibilidade de todo tipo. Então, assim, tem os 3 elencos mais estelares, de maior investimento, os 3 clubes mais ricos estão do lado direito. Do outro lado, você tem os brasileiros, você tem o Al Hilal, que é um investimento altíssimo, o maior investimento do mundo fora da Europa. Enfim, eu não me arrisco a dizer que tem lógica o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que a gente vai viver uma reta final bastante interessante. Como diria Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o fim. Vamos ouvir Domenech Torrent? É isso, técnico Sérgio Ramos antes, então. Sérgio Ramos, o zagueiraço do Monterrey, fala aqui no Troca de Passes. Bueno, Sergio, lo decía con el míster, nunca en la vida ni en el deporte quieres perder. Jogamos o futebol do início ao fim. Sabemos que tínhamos uma equipe com muita eficácia, com muita velocidade, com jogadores que nós tivemos muitos acertos também. E nesse tipo de partida tudo está tão equilibrado e são detalhes que fazem a diferença. Eu saio com a consciência muito tranquila que jogamos bem e que às vezes no futebol as coisas não saem como a gente quer. E tivemos muitíssimas ocasiões, não podemos aproveitá-las como em outras partidas. E da pena, Mundial de Clubes, uma competição, acho que todo mundo se sente, no entanto, orgulhoso de como a equipe representa a instituição, o clube e os listrados. E vamos seguir adiante, o futebol é isso. E estamos saindo dessa competição, mas seguimos o trabalho no futuro com a equipe. Que mensagem você mandaria aos seus companheiros do Real Madrid, das lendas do futebol atual sobre o futebol mexicano, não só o que fizeram em campo? O que diria? Bom, afinal, o futebol mexicano está crescendo com muitos talentos que falamos em outras ocasiões que são muito equiparáveis às grandes ligas. Todas as mudanças não são imediatas, vão levar algum tempo. A Liga Mexicana está nesse processo. As pessoas sabem o que aconteceu. Jogadores de outras ligas, na Espanha, na Premier, sabem a qualidade dos jogadores da Liga Mexicana. Não precisa de a gente falar muito. Muito obrigado. Afinal, o futebol mexicano está crescendo com muitos talentos que falamos em outras ocasiões que são muito equiparáveis às grandes ligas. Todas as mudanças não são imediatas, vão levar algum tempo. A Liga Mexicana está nesse processo. As pessoas sabem o que aconteceu. Jogadores de outras ligas, na Espanha, na Premier, sabem a qualidade dos jogadores da Liga Mexicana. Não precisa de a gente falar muito. Muito obrigado. Tá aí Sérgio Ramos, um dos melhores zagueiros da história do futebol, falando sobre o Monterrey, sobre a Liga Mexicana. O Monterrey que fez um bom jogo com o Borussia Dortmund, né, Richarlison? O Borussia acho que foi melhor, né, na maior parte do jogo.
mas o jogo acabou ficando vivo até o apito final, não, Ricky? Bem-vindo ao Troca, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, a todos que nos assistem. O Borussia fez um primeiro tempo muito bom, né? De uma estratégia interessante, onde praticamente o primeiro tempo ele deu a bola para o Monterrey, mas teve uma transição em velocidade rápida e sucinta com o Guirassy e o ADM, que fizeram a diferença nesse primeiro tempo. Não à toa, 2 passes do ADM com 2 gols do Guirassy, mas no segundo tempo sentiu uma dificuldade, mais uma vez, principalmente em questão da última linha defensiva e a falta de velocidade dos 3 zagueiros desse time do Borussia. O Sule, o Benzebaini e o... Deixa eu pegar o nome aqui para não errar. Anton. E o Anton tem muita dificuldade. Só que assim, Richardson, mas é 3 zagueiros, tem uma linha de 5, tem 2 jogadores, só que o problema é que essa linha está sempre muito alta e eles não cuidam do portador da bola do time adversário. Exatamente. E quando você falta com a pressão do time adversário, você sobrecarrega a parte defensiva. A gente está vendo o Gui, vamos lá, Gui. Guilherme Pereira. Fala, Gui, boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Felipe, Richarlison, Mansur, um grande abraço para vocês, amigos. Zona Mista é aquela correria. Estou aqui com o Ian Couto, esperou um pouquinho aqui pacientemente para entrar ao vivo no Sport TV. Obrigado, Ian. Entrou na segunda etapa, uma segunda etapa bem mais difícil do que a primeira. Já deu para entender por que o time do Borussia acabou perdendo o ritmo no segundo tempo? Eu acho que a gente fez uma grande primeira parte. Acho que a gente podia ter feito o terceiro gol ali, o Guirassy. Eu acho que é normal também, os times vêm para a segunda parte com mais energia de querer virar o jogo, de vir para cima. Acho que a gente sofreu muita bola nas costas na última linha. A gente tem que estar mais atento com isso. Mas acho que também tem mérito do adversário Bom, o Sérgio Ramos foi para ataque, enfim, muita bola longa, então acho que tem mérito deles também. Bom, a gente tentou fazer substituições, manter o ritmo. Hoje eu joguei pelo meio campo ali, mas acho que o importante é vencer. A gente teve também oportunidade de gol no segundo tempo. Enfim, acho que a gente tem que matar o jogo, poder ampliar o placar para ter mais tranquilidade. Pensando nisso tudo que você falou, vamos projetar para o jogo contra o Real Madrid nas quartas de final. É claro que é o Real Madrid, mas é o Real Madrid num início de trabalho do Xabi Alonso também, né? Como que você avalia esse jogo que 2 anos atrás foi final de Liga dos Campeões da Europa? Eu acho que é sempre um jogo difícil, né? É o Real Madrid, é um dos melhores clubes do mundo. É sempre difícil enfrentar eles. Eu enfrentei bastante vezes quando eu joguei no Girona. Hoje, essa temporada teve também o jogo na Champions. Eu não joguei, estava machucado, mas é sempre difícil enfrentar eles. A gente vai agora estudar eles, treinar. Enfim, sei que é um novo treinador deles, mas continua a maioria dos jogadores lá. Então acho que eles sempre têm muita qualidade, todo jogador lá. E, enfim, espero que a gente possa fazer uma boa estratégia para enfrentar eles e que a gente possa classificar. Me conta uma curiosidade, por favor, Ian. Esse jogo num estádio coberto, climatizado, o calor vem sendo um tema dessa Copa de Clubes, né? E a gente vai ter PSG e Bayern de Munique aqui nesse estádio climatizado no próximo sábado. Faz diferença? É mais fácil praticar o bom futebol nessas condições aqui? Acho que sim. Hoje a gente foi o primeiro jogo que a gente jogou à noite. Os outros jogos foram meio-dia e às 3, então o sol estava muito forte lá em Cincinnati. Eu, mesmo sendo brasileiro, tá um calor absurdo, porque não é como no Brasil, que é um pouco mais, sei lá, tropical, assim, tem um vento. Aqui não, parece que tá dentro de um forno. E os europeus estão sentindo bastante. Acho que tem sim uma certa dificuldade, não é uma desculpa. Obviamente que a gente consegue jogar, como os outros times jogaram. Mas acho que a gente teve que se adaptar. A gente está treinando de manhã todo dia para também ir se acostumando ao calor. Acho que agora já está mais tranquilo. Mas com certeza jogar nesse estádio coberto à noite foi bem mais tranquilo. Acho que os jogadores mostraram uma intensidade muito maior do que no calor. Enfim, faz parte, a competição exigiu isso pra gente, mas eu prefiro muito mais à noite. Beleza, obrigado, Ian. Valeu, parabéns pela classificação, boa sorte, valeu. Felipe, amigos, daqui a pouquinho eu vou tentar voltar com o Guirassy, autor dos 2 gols do Borussia. Eu espero nada menos do que Guilherme falando francês. O Gui já tá lá, fala, Gui! Chegou rápido o convidado. Já estou aqui com o Kobe. I can see that you happy, of course. It was a tough second half, right? What has changed for the first half to the second half? Isso do primeiro tempo para o segundo.
Às vezes é normal, é um jogo que você faz ou é matar ou morrer. A energia pode mudar um pouco, o Monterrey não tinha nada a perder no segundo tempo, você conseguia sentir a energia, eles realmente deram tudo que tinham e nós fomos um pouco mais defensivos no segundo tempo, depois de um primeiro tempo muito bom, mas sim, nós fizemos um trabalho muito bom, criamos oportunidades, defendemos até o final. E agora, vocês vão enfrentar o Real Madrid na próxima etapa. Obviamente é um jogo difícil, mas você sabe como jogar contra o Real Madrid, certo? É uma partida de Champions League. O que você pensa desse jogo? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu não pensei muito sobre o jogo. Eu estou acabando de sair do campo, mas eles têm tantos excelentes jogadores, algumas das estrelas famosas no mundo inteiro. A qualidade que eles têm no time, a experiência que eles têm no time, vai ser um jogo muito difícil para nós, mas nós temos que ter um bom dia e lutar muito e defender bem. Estar com a cabeça erguida durante todos os 90 minutos, e se você se perder um pouquinho, pode ser muito perigoso. Vamos tentar jogar um jogo perfeito e ver como vai. Muito obrigado e parabéns. É isso, Fê, o goleiraço do time do Borussia Dortmund. Vamos ver se a gente volta daqui a pouquinho. Valeu, Gui. Tá aí o Kobel, né? Goleiro também da seleção suíça, conversando com o Guilherme Pereira, falando também sobre o confronto que teremos pela frente contra o Real Madrid. Edição da final da Champions de 2024. Exatamente. E depois em outubro. E a partir daí a média de gols sofridos e contra-golpes sofridos na Bundesliga cai vertiginosamente. Parecia um problema mais administrado. Mas desse campeonato, com todas as circunstâncias especiais que envolvem esse campeonato, contexto, enfim, momento da temporada, voltou a ter um Dortmund mais exposto. O Monterrey me chamou bastante atenção, assim. Eu acho que ele pagou um pouco pelo risco que ele assumiu com a formação que o Domenech escolheu para o jogo. Ele colocou o Rodrigues como um terceiro zagueiro, praticamente, no primeiro tempo, fazendo do Oliver Torres quase um primeiro volante. Então, a formação de meio com o Oliver Torres, com o De Ossa e com o Canales era muito leve. Ela tinha controle da bola. Para mim, a ideia, de fato, era ter o controle da bola com os jogadores que lançassem esses homens em velocidade às costas da defesa do Dortmund, mas quando ele era atacado, ele ficou frágil. Tanto que o Dortmund não precisou de tantas chegadas assim para construir o 2-0. Só que depois, quando a pressão do Dortmund baixa um pouco, isso que o Rick falou, o Monterrey começa a ter o controle da bola com mais possibilidade de criar oportunidade. Acho que ele criou, inclusive, para empatar o jogo, pelo menos. Vamos dar uma olhada no que o Niko Kovac, né, o técnico do Borussia Dortmund, fala depois desse jogo e da classificação do time alemão. Niko Kovac, congratulations. A very tough game. Parabéns, foi um jogo muito duro. Fale sobre esses 90 minutos. Bom, esperávamos isso, como eu disse no início do jogo. É um time muito bom. O Monterrey, eles jogaram muito bem no segundo tempo. Se recuperaram muito de algumas perdas do primeiro tempo e foram lutando até o final. Estavam lutando com muita pressão no final. Acho que não vi tantas chances. Qual foi a chave para a vitória de hoje? No primeiro tempo, nós jogamos o que estava planejado na reunião, nos treinamentos, foi muito bom. No segundo tempo, nós não tivemos a agressividade suficiente, mas às vezes nesse tipo de competição a gente precisa lutar para ganhar o jogo. E agora vocês vão jogar contra o Real Madrid, poderia ser uma final também. Bom, com certeza. Nós estamos felizes, nós passamos a fase dos grupos, isso já é um bônus para nós e estamos jogando contra o maior time do mundo. Acho que vai ser um grande desafio. Parabéns, obrigado. Ciro Guirassy, congratulations, tough game. Parabéns, um jogo difícil.
Fale sobre esses 90 minutos. Fale como foi esses 90 minutos para você. Foi difícil. Foi uma excelente equipe, com jogadores muito experientes. Acho que tivemos, claro, o primeiro tempo excelente. O início do segundo tempo foi um pouco mais difícil. Mas, enfim, conseguimos fazer uma boa defesa e todos nós aparecemos. Você fez 2 gols. Como é que você se sentiu? Nossa, é bom? É bom, eu acho que eu poderia ter feito 3 até. Mas eu estou feliz de ter ajudado a equipe e o que é mais importante, vencer. Foi muito difícil contra o Monterrey, jogadores como o Sérgio Ramos, que jogou duro hoje. Foi uma excelente experiência. Eu gosto de jogar contra esse tipo de grande jogador, jogador grande. Realmente ele é muito bom, ele foi um excelente jogador e é sempre bom enfrentá-lo no campo. E agora contra o Real Madrid, o que você espera? Um jogo muito duro, muito difícil, mas assim como o Real Madrid também vai querer passar adiante, então vai ser duro. Muito obrigado. Tá aí o Guirassy, jogador de 37 gols na temporada. 37 gols na temporada, um grande goleador. Tem 3 nessa Copa do Mundo de Clubes. A boa notícia para o Borussia Dortmund é que a Deyemi, o companheiro dele de ataque, hoje estreou na Copa do Mundo, né? Fez um grande jogo. Para mim, acho que é o principal jogador do Borussia Dortmund. Foi assim ao longo da temporada, que é um jogador de muita velocidade, que cria muitas oportunidades, né? E não vinha jogando bem até aqui no Mundial. Hoje fez um grande jogo no nível que ele está acostumado a jogar. Não sei se tem a ver com aquilo que foi dito ao Gui Pereira, né? O Ian Couto falou sobre o calor, de ter jogado 2 partidas na temperatura alta, ao primeiro jogo à noite no estádio fechado. Exato, né? Com condições melhores, acho que o pessoal pôde aproveitar melhor. Claro que tudo isso tem interferência, né? E não vai acontecer o duelo dos irmãos, né? Os times vão se encontrar, mas o Jobe Bellingham tomou o cartão amarelo, está suspenso. Está fora do próximo jogo. Então vamos falar do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid passou pela Juventus, naquele duelo que era muito esperado. Dificuldade a eles. É possível falar um pouquinho sobre isso? Eu assisti ao jogo hoje. O Real Madrid está jogando um jogo muito intenso, um futebol de muita intensidade, nós sabemos disso. Eles estão jogando muito avançados, com jogadores fantásticos, alguns dos melhores jogadores do mundo, para mim o melhor clube do mundo. Nós estamos enfrentando um time excelente, mas nós sabemos que no futebol tudo é possível, nós vamos mostrar o nosso melhor desempenho para ter uma chance, nós estamos acreditando em nós e tomara que possamos seguir adiante. No Brasil, o Mundial de Clubes é uma coisa enorme, você não pode imaginar. No Brasil, nós estamos loucos para assistir Jobe e o Duke juntos no campo, mas o Jobe não vai jogar. Fala sobre o quanto isso é ruim para você. Bom, tínhamos uma pessoa muito importante nesse jogo e nós tínhamos 2 irmãos jogando no campo um contra o outro. E ele não sabia exatamente que aquele segundo cartão amarelo já ia ser uma suspensão, ele ficou decepcionado. Isso é o futebol. Estou convencido de que ele vai jogar grandes jogos na sua carreira e talvez até contra o seu irmão na Champions League, talvez. Nós estamos felizes e como você falou, eu sei que no Brasil esse Mundial de Clubes é uma coisa gigantesca, que tem uma vibe muito louca, de uma forma positiva e também muito legal que os times brasileiros estão indo para as quartas de final. Você sabe o quanto a gente ama o futebol, né? Sim, o futebol precisa disso, precisa da paixão, do desejo, não somente no campo, mas também nas arquibancadas. E os torcedores estão fazendo um trabalho incrível. Muito obrigado. Olha, o Felipe, eu queria até devolver para vocês.
fazendo essa observação do quanto o Nico é um cara assim extremamente simpático. A gente já tinha percebido isso na entrevista coletiva de ontem, respondendo super bem as perguntas, e deu para perceber que agora ele respondeu super bem, sendo sincero sobre o Real Madrid, sendo sincero sobre a ausência do Jobe Bellingham e sendo assim super carinhoso com a gente também, com os brasileiros, né? É isso, meus amigos. Abraço para vocês, fechando aqui a zona mista de Borussia e Monterrey. Valeu, Gui, valeu. Nosotros que conocemos de fútbol nunca hemos dudado del nivel. Obviamente si crees a 4 tuiteros que piensan que el nivel es una mierda, pues te equivocas, pero la gente que entiende de fútbol sabe que los equipos brasileños son buenos, que Al Hilal es un gran equipo, que Monterrey hoy puede ganar perfectamente al Dortmund y no que los equipos europeos somos los mejores. Pero al final es así, el nivel es alto y eso se demuestra cada partido y creo que hay muchos partidos buenos, interesantes de ver y nosotros tenemos que seguir trabajando bien para ojalá llegar a la final. É por aí, né?